Fala galera aí, beleza? Então agora vamos iniciar a nossa aula sobre quantidade de calor latente. Então na última aula nós vimos o que? Nós vimos quantidade de calor sensível. Agora vamos ver quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível era a quantidade de energia, né, em forma de calor que você tinha que dar a um sistema, certo, para aquecê-lo, ou a quantidade de energia, né, que você tinha que retirar do sistema para resfriá-lo. Agora, esse calor então era só responsável pela variação de temperatura dos corpos. Entretanto, quando tivermos a oportunidade de verificar, nem sempre quando você oferece, né, dá calor ao corpo, né, fornece calor ao corpo, ele varia de temperatura. Isso acontece entre os pontos de mudança de estado físico da matéria. Ou seja, por exemplo, a água. Você fornece calor à água a 0 graus Celsius no estado líquido, certo? E aquece a água até 100 graus Celsius em estado líquido. Depois que toda a água em um recipiente, por exemplo, vira água a 100 graus Celsius, se você continuar fornecendo energia a esse sistema, você vai transformar essa água em vapor, certo? Então, nessa mudança de estado físico, você tem o fornecimento de calor, que a gente vai chamar de calor latente, de vaporização, porque é do líquido para o vapor. A mudança de estado físico do líquido para o vapor é vaporização, mas não é acompanhada essa mudança de estado físico por mudança de temperatura. Por que isso acontece? Isso acontece porque o calor fornecido a esse sistema agora não será mais absorvido para alterar o estado de agitação térmica das partículas, mas sim para quebrar as ligações entre essas moléculas. Na água, por exemplo, quebrar a ligação de ponte hidrogênio-hidrogênio, né? E outras ligações possíveis, outras interações possíveis. A mais conhecida é a ligação de ponte de hidrogênio, né? Então, esse é o calor latente. Então, aqui pela formuleta que temos aqui, a quantidade de calor Q é essa, certo? Ela vai depender de uma propriedade do material, que é justamente essas ligações. Que tipo de ligação é essa que mantém esse corpo, né, no seu estado coeso? No caso da água, né, como eu já falei, é a ponte de hidrogênio. Então, e vai depender também da quantidade de matéria, né? Uma coisa é você aquecer 100 gramas de água, outra coisa é você aquecer 200, por exemplo, né? No caso, fazer a mudança de estado físico aí. Esse L também vai depender do tipo de ligação entre as moléculas, como eu falei, entre as substâncias, os átomos e moléculas, e vai depender também do tipo de transformação que ele vai sofrer. Se ele for sofrer uma fusão, que é passagem do estado sólido para o líquido, você vai ter um calor latente de fusão. Se vai sofrer uma mudança, por exemplo, do líquido para o gasoso, você vai ter uma liquefação, não, desculpe, como agora escapou o nome, vaporização, pronto, tá aí. Então vai depender desse tipo, então vai depender do tipo de material, porque depende de ligação, e vai também depender da mudança de estado física sendo proposta aí. Até porque essa geometria, por exemplo, da água, essas ligações mudam aí de um estado para o outro. Beleza? As ligações que mantêm o estado atual do sistema modifica. Então, é basicamente isso. Essa é a quantidade de calor que nós vamos calcular, vai depender da massa e do calor específico. Perceba que não entra aí o que, como vimos na calor sensível, a questão da temperatura. Por quê? Porque não há mudança de temperatura do corpo enquanto essa mudança de estado físico está ocorrendo. Então aqui, como poderemos ver brevemente aí em sala de aula, eu faço esse experimentozinho aqui com a água. A gente põe água em um recipiente aqui e põe para aquecer. Aí a gente põe um termômetrozinho lá e fica vendo que o termômetro vai subir até 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius aproximadamente, o
que é as condições normais de temperatura e pressão, no qual você tem a mudança de estado físico da água por líquido por gasoso, a água começa a evaporar e o termômetro não sobe, o valor do termômetro não sobe, a temperatura fica constante. Então é isso aqui que está dizendo, você tem água e gelo aqui em equilíbrio, certo? O que acontece? Esse gelo vai derretendo e enquanto todo o gelo não derrete, todo o sistema aqui que está a 100 graus Celsius continua marcando, 0 graus Celsius, ele continua marcando sempre o mesmo valor. Depois que todo o gelo, né, virar água a 0 graus Celsius, né, isso aí você vai perceber o valor da água, o valor da temperatura da água subir, até equilibrar com a temperatura ambiente. Beleza? Aqui nós temos o seguinte, ó. Esse calor específico, assim como o calor... esse calor latente, assim como o calor específico que vimos, ele depende do material, certo? E como eu falei, depende do estado físico. Então, a água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, ou seja, o ponto aonde o gelo, a água em gelo vira água líquida, é o que? É 0 graus Celsius. Então, o calor latente de fusão é 79,3 calorias por grama, ou seja, para você derreter, digamos, 1 grama de gelo na temperatura normal, nas condições normais de temperatura e pressão, você precisa fornecer ao sistema 79,3 calorias de energia. O ponto de ebulição é 100, certo? E o ponto de vaporização é aqui, 5.538,1 caloria por grama. Então aqui o ponto aonde a água, onde o gelo vira água, e aqui aonde a água vira vapor. Se fizermos ao contrário, vapor virando água, é no mesmo ponto, e esse valor aqui, ao invés de positivo, é negativo, para indicar o que? Uma perda de energia, certo? Se fizermos aqui da mesma forma, ao invés de sólido virando líquido, líquido virando sólido, é no mesmo ponto, né, de temperatura. Entretanto, esse valor aqui é negativo, indicando mais uma vez perda de calor. O mesmo para o álcool, ó. O mesmo para o álcool, ó. Você tem aqui os pontos e tudo mais. Beleza? Vamos mais à frente. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Quanto de calor necessita receber 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius para ser completamente fundido e se transformar em água a 0 graus Celsius? Aí mais uma vez a pressão atmosférica é constante, normal, né? Condições normais de temperatura e pressão. E ele dá aqui o calor latente de fusão do gelo. Nós vimos que é 79,3. Aqui para questão de cálculo a gente vai usar aproximado, vai usar 80. Então, nós queremos a quantidade de calor, né? M igual a ml. Vamos fazer o meu estado físico, então é isso aí que nós vamos usar. A massa é 100 gramas, então vamos colocar aqui, ó. A massa é 100 gramas, não é isso? Que nós temos que calor latente de fusão. Então, se é o calor latente de fusão, aqui é um L de fusão. Então, o L de fusão é 80 calorias por grama. Pronto. Então, é só pegar esse cara aqui, jogar na fórmula agora aqui, ó. Q igual a... Quem é a massa? A massa é 100 gramas vezes o calor latente de fusão, que é 80. Daqui você tem que Q é igual a 8.000 calorias. Ou seja, para você pegar 100 gramas de gelo, certo? E fundir, né, para virar água a 0 graus Celsius. Lembre que não há mudança de temperatura. Você pega gelo a 0 grau e transforma água a 0 graus Celsius. Você vai ter que fornecer 8.000 calorias a esse sistema. Beleza? Vamos aqui então. Bom, aqui é o mão na massa. Em um calorímetro ideal, encontramos 30 gramas de água a 100 graus Celsius sob pressão normal.
Calcule a quantidade de calor que esse sistema deve receber até que toda a água se transforme em vapor, dado o calor latente de vaporização. Então, eu vou aqui só fazer algumas observações. Em um calorímetro ideal, o que é um calorímetro ideal? Nós vimos lá capacidade térmica, lembra? Capacidade térmica é igual a mCzinho. Se esse calorímetro ideal é um objeto que existe, né? É um objeto idealizado, certo? Mas para simplificar as coisas para a gente agora aqui, ó, você vai desprezar a existência desse calorímetro. Faz como se ele não tivesse capacidade térmica, certo? A capacidade térmica é desprezível. Ou seja, você só vai calcular a quantidade de energia envolvida para a massa da água, certo? E nas condições da água aqui, ó. As condições de envolver o calorímetro nós vamos ver depois. Então, o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama. Faz igual ao outro que eu fiz lá, certo? E aí a gente discute na próxima aula esse valor aí. E quem fez, quem não fez, quem conseguiu, quem não conseguiu, beleza? Então ficamos por aí. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.